Eu tenho estado durante já se calhar mais de um mês, lentamente a ler um livro que o título é Vivendo para a Glória, para o Louvor da Glória de Deus. E nós já temos tocado nesse assunto de vez em quando, aqui nas nossas pregações, mas tem sido um tema que tem estado mesmo a bater no meu coração. Viver uma vida que seja para o louvor da glória de Deus. Como é que eu posso viver uma vida que demonstre o quanto eu amo a Deus, que demonstre o quanto Deus é tudo para mim? Okay? Como é que eu posso viver no dia a dia, nas diferentes coisas que nós fazemos e pessoas perceberem o quanto Deus é o centro da minha vida? Nós somos chamados para viver para o louvor da glória de Deus. E então hoje o desejo vamos estar a falar um pouco sobre louvor, mas louvor não é só as canções que cantamos e não é só estas meia hora que nós passamos ao domingo. Louvor é uma vida de rendição a Deus, a cada momento do nosso dia. Músicas são boas porque ajudam-nos a expressar. E quando estamos em família é tão bom podermos expressar o nosso amor. E ter estas músicas com letras que estão enraizadas na palavra é tão bom. Porque podemos gritar verdades incríveis sobre o nosso Deus e declarar estas coisas a toda a gente e trazer louvor a Deus. E isto é extraordinário. É extraordinário fazer isso em conjunto, é extraordinário fazer isso nos nossos tempos a sós. Eu sou, desde os meus bem 9 ou 10 anos, adepto ferrenho de passar muito tempo a louvar e a cantar a cada dia ao meu Deus. E a declarar a verdade, declarar o meu amor a Ele. Mas a nossa vida, uma vida de louvor, tem muito mais do que simplesmente isso. Apanha todo o nosso coração. Jesus até uma altura a falar com o povo à sua volta, ele diz isto em Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Aquele povo estava a declarar verdades, ou estava a declarar palavras de louvor, mas o seu coração não estava lá. Jesus diz, em vão eles me adoram. É zero. Não vale nada. O nosso coração precisa de estar envolvido, totalmente envolvido em louvar o nosso Rei. Envolve tudo em nós. Então lembrem-se disso mesmo quando estamos a cantar aqui ao domingo. Louvor envolve tudo em nós. Todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso esforço, todos os nossos recursos. Não é mesmo, por exemplo, a nossa oferta? É um ato de rendição. É um ato de louvor. É um ato de gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É um ato de gratidão pela sua provisão e a sua mão sobre a nossa vida. Pelo seu cuidado. Pelos dons que nos tem dado, pelo emprego que tem trazido. Todas as nossas áreas da nossa vida nós devemos estar completamente rendidos. Começa no nosso coração. Um coração transformado. Sabem, quando perguntaram a Jesus quais eram os mandamentos mais famosos, ou mais importantes, desculpem. Quais eram os mandamentos mais importantes? Ele diz, tudo se resume a 2. Ama a Deus de todo o seu coração e ama o seu próximo como a si mesmo. Olhámos para os mandamentos no início e Deus disse a Moisés, eu sou o vosso Deus, não haverá outro Deus. Senão eu sou o vosso Deus. Não façam ídolos. Não é? Porque eu sou um Deus zeloso. Deus quer toda a nossa atenção. Ele é o nosso Deus. Então nós precisamos de ter a certeza que não estamos a ter outros deuses na nossa vida, outros ídolos na nossa vida. Não é? Então, por exemplo,
como estava a falar há bocado, a oferta, quando estamos a dar a nossa oferta, estamos a quebrar um ídolo deste mundo. Estamos a depositar a nossa confiança no nosso Deus. Estamos a dizer, és tu a quem eu quero louvar e adorar. Mais nada é importante. Não é? A forma de vivermos os nossos relacionamentos, casar e viver uma vida em casamento, dentro de casamento, em não, por exemplo, cedermos a sexo ou dormir fora de casamento. Estamos a dizer, não, eu rendo-me ao meu Deus. Não quero outros ídolos, eu não quero ceder ao ídolo de sexo. Eu quero louvar o meu Deus. Quero amá-lo de todo o meu coração. Okay? Nós podemos fazer isto com todas as diferentes áreas. Nós precisamos ter a certeza que Deus está no foco. Queremos amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é uma vida de louvor e de adoração a Deus. Okay? E hoje nós vamos continuar a história de Natal olhando para uma pessoa que eu creio que estava a viver desta forma. Então, Lucas 1, 26 a 56. Alguém tem um relógio? Eu fiquei sem relógio e fiquei sem telemóvel e isto é um perigo. Senão é um descontrolo. Lucas 1, versículo 26 a 56. Okay? Vamos deixar a palavra falar. Okay? Então diz o seguinte. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Acho curioso como ela fica perturbada, não com um anjo a falar com ela. Fica perturbada com as palavras que são trazidas, perturbada com o que poderia significar. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nós vamos continuar a passagem, mas quero só parar aqui. Nós ouvimos a semana passada como tinha havido um tempo onde estavam sem conseguir ouvir a voz de Deus. Mais ou menos 400 anos. E vimos como Zacarias, o anjo veio ter com Zacarias e disse: a sua oração foi respondida. Estavam a orar pela vinda daquele que era prometido. E de repente a promessa está a acontecer. A oração está a ser respondida. E agora um anjo vem falar com Maria. E é incrível esta conversa que está aqui a decorrer. E o anjo demonstra o que vai acontecer. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Esta é a resposta das orações. Jesus, o Filho de Deus, a vir. Maria
Ao ouvir isto, pergunta como é que pode acontecer. E, mais uma vez, o anjo responde, dando-lhe a resposta completa. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Agora vejam a resposta de Maria. Perante uma coisa que é impossível. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É uma vida de louvor e de adoração ao Senhor. Um anjo do Senhor está a falar com ela e está a dizer: tu vais fazer parte deste plano incrível. E a resposta de Maria, diferente até de Zacarias, é ok. Se esta é a tua vontade, eu sou tua serva, faz o que tu quiseres. Não pensou nas consequências, não pensou no que poderia ser a sua vida, nem pensou aqui no seu casamento com José. Simplesmente confiou no seu Deus e decidiu responder sim àquilo que o seu Senhor lhe estava a pedir. Uma vida de louvor é uma vida de rendição. Maria está a demonstrar louvor e amor para com o seu Deus. Está a mostrar fé naquele que é capaz de fazer o impossível. Então o anjo a deixou, e naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Imaginem tudo o que está a acontecer à volta desta história, a criação, tudo a acontecer à volta. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. E ouçam esta frase: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Não é incrível essa frase? Feliz é aquela, abençoada é aquela, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria decidiu acreditar. Abençoada é ela que disse: sou serva do Senhor, faça a sua vontade. E então, no meio disto tudo, o que começa a acontecer é um borbulhar de alegria. E Maria já não consegue conter mais. Depois de todas estas coisas, ela exclama em alta voz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. A primeira coisa que eu quero só rapidamente salientar daqui sobre louvor. Louvor tem tudo a ver com ele. Já repararam que todo este discurso de Maria
é sobre louvor a Ele? Ela sabia que não se tratava de nada dela. Não é? Ela era como nós. Ela precisava de um Salvador. Não é? Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo o foco, toda a adoração está a ver com Deus. Eu quero só, neste ponto, dizer-nos, todo o nosso louvor tem a ver com Ele. Tudo o que nós fazemos tem a ver com Ele. Mas talvez num aspecto mais prático, tudo o que nós cantamos deve ter a ver com Ele. E nada conosco. Sabem, às vezes eu ouço pessoas, às vezes até falar comigo, a dizer, hoje o louvor não foi tão bom. Quando é aquela pessoa, o louvor é muito bom. Quando nós estamos a dizer essas coisas, nós estamos a fazer o louvor ter a ver conosco. O que me agradou a mim. O que me satisfez a mim. As músicas que eu gosto. Mas louvor não tem a ver com isso. Nós devemos poder louvar e adorar com uma banda, com uma guitarra, sem músicas, porque o foco é aquilo que nós estamos a exclamar a Ele, a dizer a Ele. Sim, nós somos abençoados ao fazer isso, porque Deus é um Deus tão bom. E ao exclamarmos o nosso amor, o amor dele transborda, e nós sentimos o seu amor enquanto nós o louvamos, e é tão bom. Há uma alegria que transborda. Mas ouçam, ao escolhermos canções, por exemplo, no YouTube, escolham canções que Ele é o foco. Não os teus sentimentos. Não aquilo que te faz sentir bem a ti. Não. Traz palavras, verdades, que exclamem o quão grande Ele é. Porque o louvor tem tudo a ver com Ele. E isto é o que Maria faz aqui. Não é? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Não é? Mesmo aquela de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Mas porquê é que ela será bem-aventurada? Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O poderoso, santo é o seu nome. Maria está deslumbrada com aquilo que Deus está-lhe a pedir para fazer, mas está deslumbrada com o seu Senhor. Quão incrível isto é! Então, do coração dela transborda louvor, transborda amor, envolve todo o seu ser. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esta canção transborda de alegria, de agradecimento, de espanto. Quando Deus move nas nossas vidas, isso leva um transbordar do Espírito Santo, isso leva-nos a transbordar de alegria. Um transbordar no Espírito que nos leva a cantar e a louvar. Quais são as canções de louvor que estão a sair da tua boca a todo momento? Como é que estás agradecido durante o teu dia? Vemos, vez após vez no Novo Testamento, a importância de ações de graças. Constantemente deem ações de graças, tragam ações de graças, constantemente. Estejam a louvar a Deus e a agradecer a Deus pelas diferentes coisas. Sabem, até em Romanos 1:21 vemos que rebelião contra Deus foi porque não puderam ou não quiseram dar glória a Deus na vida. Nós somos chamados a virmos constantemente com ações de graças. Quais são essas coisas que estão em nosso coração? Maria saltou ao de cima aquilo que estava no coração dela. O teu coração está cheio de quê? O que é que está a exclamar e a sair? Terry Virgo, no seu livro, diz isto. Falta de gratidão deveria caracterizar apenas o descrente que não consegue reconhecer a Deus quem Ele é.
Falta de gratidão caracteriza o descrente que não consegue reconhecer a Deus e quem Ele é. Como cristãos devemos ser totalmente o oposto. Em tudo tragam ações de graças e com isso virá louvor. Todo momento da nossa vida deve estar agradecido, a louvar a Deus. E nós cantamos, não é? E adoramos esta canção. Feliz é aquele que corre para Ele, abençoado é aquele que corre para Ele, quem tem esperança e confiança em Jesus. Feliz quem busca a sua face e de joelhos fixa o olhar em Jesus. Feliz é aquele que no coração é peregrino e caminha com Jesus. Feliz quem morre para viver, cuja alegria é tudo dar por Jesus e só por Ele. Jesus, tudo para a tua glória. Feliz é aquele que constantemente está a trazer ações de graças e louvor ao seu Rei. Maria é deslumbrada pelo privilégio e está espantada que Deus a queira usar. Não é? Primeiro começa, minha alma engrandece ao Senhor. Depois diz, pois atentou para a humildade da sua serva. Quem é ela para poder ser usada? Mas o Senhor, o Santo, decidiu escolher a ela para esta missão. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Quem somos nós para Deus nos ter escolhido? Quem somos nós para que a bondade de Deus tenha caído sobre nós? Quem somos nós para que Deus tenha escolhido para a sua missão? Sabem, nós devemos estar a dizer a mesma coisa. Graças a Deus, porque Ele quis olhar para mim. Graças a Deus, porque de agora para a frente chamarão-me bem-aventurado, abençoado, porque agora eu sou um filho de Deus, conheço o meu Salvador. Louvor tem a ver com acordares de manhã e dizeres graças a Deus, porque tu me escolheste. Graças a Deus. Quem era eu? Quem era eu para merecer tanto amor? Sabem, quem somos nós? A verdade é que todos nós somos muito, muito fracos. Humanamente somos muito, muito fracos. Mas pela graça de Deus, Ele nos transformou o nosso coração, deu um novo coração. Capacitou-nos com o seu Espírito Santo para podermos louvá-lo com toda a verdade. Graças a Deus. Tu podes louvá-lo esta tarde pela graça dele. Tu podes vir e entrar na sua presença pela graça dele. Graças a Deus. Um coração de louvor. Ela é deslumbrada pela grandeza de Deus. É outra parte do seu cântico. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Mais à frente, ele realizou poderosos feitos com o seu braço. É deslumbrada pelo seu caráter. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Dispersou os que são soberbos, mais íntimos no seu coração, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. Maria é alguém, vemos por esta canção, que conhece quem Deus é. Está enraizada nos seus poderosos feitos, conhece a história, conhece a verdade. E por conhecer a verdade pode exclamar e dizer estas coisas incríveis. Amigos, louvor tem a ver, mas Jesus até disse que chegaria o tempo onde nós iríamos louvá-lo em espírito e em verdade. Louvor tem a ver com estarmos a declarar estas verdades. Tem a ver com conhecermos a verdade, vivermos pela verdade e declararmos a verdade. Conhecermos o nosso Deus. Conhecermos a sua grandeza, conhecer o seu caráter, conhecer o seu amor, conhecer os feitos poderosos que Ele tem feito, conhecer a sua palavra, conhecer o nosso Deus. Por isso é que, por exemplo, aqui na fonte, todas as nossas palavras, todas as nossas canções são muito vistas e revistas para termos grandes
promessas e palavras e a verdade a ser declarado, porque queremos cantar em verdade. Queremos declarar verdade. Queremos falar sobre a grandeza do nosso Deus. Queremos falar sobre a sua bondade. Queremos falar sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua graça. Queremos falar e declarar verdades. E vemos que Maria também louva-o porque Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Ele termina o seu cântico. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus é aquele que cumpre as suas promessas. E há uma confiança em Maria. Agora, eu quero nos deixar, e talvez vamos entrar, talvez com uma canção de louvor para terminar, Mário, não sei se a Maria João está aí. Mas eu quero nos deixar com duas coisas, num aspecto prático em relação a isto. Uma vida de louvor transbordante. John Piper diz o seguinte: a essência da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente. E então, responder de coração a esse conhecimento. Valorizando a Deus, prezando a Deus, nutrindo o seu apreço, desfrutando da sua presença e estando satisfeitos com Deus acima de todas as coisas terrenas. E então essa profunda, tranquila e alegre satisfação em Deus transborda em atos demonstráveis de louvor e em atos demonstráveis de amor ao servir o próximo por amor a Cristo. Eu quero nos desafiar com duas coisas. A primeira é que nós possamos conhecer a Deus verdadeiramente, aprofundarmos na sua palavra, deixarmos que a sua palavra transborde na nossa vida, na nossa mente, de forma que nós a cada momento estamos a viver em ações de graças, em louvor a Ele, declarando estas verdades, enchendo a nossa vida com estas verdades, que o nosso falar e o nosso cantar esteja cheio, Senhor, esteja cheio de conhecimento de quem o nosso Deus é. Adoração, a essência da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente. Eu quero te desafiar a aprofundar o teu relacionamento com Deus, aprofundar, a ir mais fundo neste conhecimento sobre quem é o teu Pai, quem é o teu Salvador, e depois a responder de coração a esse conhecimento, deixando que Ele seja o centro, que Ele esteja acima de todas as outras coisas, que toda a tua vida esteja focada em que Ele seja o centro, que não haja outros ídolos, que não haja outros deuses, mas que Ele seja o centro, e que o conhecimento e cada vez mais conhecimento me transforme cada vez mais, e o nosso coração transborde de louvor e de adoração constante, quase impossível de conter, por quão grande e majestoso o nosso Deus é. Nutrindo o seu apreço, desfrutando da sua presença. Louvor é a coisa, eu acredito, é a coisa mais fenomenal que nós podemos fazer no nosso dia. Tu podes entrar num tempo de louvor ou de oração, no mais alto do teu espírito, do teu dia, ou no mais baixo. Eu garanto que tu, se vens de coração rendido a Ele, não entrarás da mesma forma, não sairás da mesma forma que entraste. Louvor ao nosso Deus é incrível. Os nossos olhos levantam, vemos a grandeza dele. A própria oração de Jesus, quando fala sobre oração, não é? Como é que começa? Pai nosso que estás no céu. Não é? Pai nosso que está no céu, exaltado seja o teu nome. Levanta os olhos, vê a grandeza. Essa é a primeira coisa que eu quero nos desafiar. Vamos levantar os nossos olhos, vamos nos deslumbrar com quem o nosso Deus é, vamos conhecer a sua palavra e alimentar-nos da sua palavra para que isso molde a nossa vida, para que Deus esteja acima de todas as coisas terrenas.
E a consequência disto é o segundo mandamento. Ama Deus de todo o seu coração e ama o próximo como a si mesmo. A consequência de vivermos deste louvor e de adoração e de rendição e de colocar a Ele no centro é que isso vai transbordar em louvor num aspecto prático. Vai nos fazer caminhar de uma forma diferente no nosso dia a dia. E então essa profunda, tranquila e alegre satisfação em Deus transborda em atos demonstráveis de louvor e em atos demonstráveis de amor ao servir o próximo por amor a Cristo. Como é que nós podemos amar o próximo? Só podes fazê-lo se estás a viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Somente Ele pode te transformar. Só Ele pode produzir esse fruto. Então, amigos, desafio prático. A partir de amanhã, todos nós já vimos aqueles calendários de advento que se vende nos supermercados, em todo lado. Os adolescentes, as crianças já estão todas contentes. Amanhã já vão poder abrir a primeira janelinha, o dia 1, não é? Comer um chocolate ou um coçado, o que quer que seja. A partir de amanhã, nós vamos estar a enviar a cada dia, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todo lado, o calendário de advento de bondade. E a cada dia vais ter um versículo e vais ter uma aplicação prática. E o meu desafio é que nós, como filhos de Deus, transformados, salvos, pertencentes à família de Deus, servindo um Deus incrível, cheio de amor, possamos demonstrar o seu amor a cada dia. Então o meu desafio é, pega nessa aplicação prática, é apenas uma ideia, podes aventurar-te com outra, mas pega nisso e demonstra o amor de Deus às pessoas à tua volta. Passa tempo a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a vir com ações de graças e usa isso para alimentar o teu coração para abençoar outros. Vamos fazer 24 dias de bondade de Deus a ser espalhado por este vale sul. Vamos viver uma vida que traga louvor ao nosso Deus. Que pessoas possam ser impactadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Okay? Essa é a aplicação prática desta pregação. Vai para casa para aprofundar o teu relacionamento com Deus, mas depois vamos pô-lo em prática.